Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje, nós falamos sobre empreendedorismo social. Você certamente já ouviu falar dessas duas palavras. Quem não conhece o exemplo desses grandes empresários, por exemplo, que muitas vezes construíram verdadeiros impérios a partir do nada? Agora, como é que será que esse conceito de empreendedorismo se aplica ao campo social, da luta contra a pobreza e tantos problemas que nós temos no mundo? É sobre isso que conversamos no programa de hoje, quando recebemos Daisy Aipec. Ela representa a Ashoka no Brasil. Ela coordena a rede de empreendedores sociais dessa entidade e compartilha conosco algumas das experiências e ações que eles têm desenvolvido. Bom, primeiramente agradecemos em nome da LBV a presença da Ashoka aqui hoje. Sejam sempre muito bem-vindos. Muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui e é um prazer poder falar um pouquinho do nosso trabalho e sobre o tema do empreendedorismo social. Bom, para começar, eu queria que você explicasse então para a gente como é que esses dois conceitos se harmonizam. O que vem a ser empreendedorismo social? É uma boa questão aqui, né? Então, o que a gente acredita, assim como você abriu o tema sobre empreendedorismo e focando no viés tradicional que a gente conhece de negócios, são pessoas que estão usando ou então muito obstinadas com algumas questões que não estão tão no enfoque do nosso dia a dia, da sociedade, mas são pessoas visionárias que identificam um problema, uma situação e pautam muito pela criatividade, por algumas técnicas do empreendedor social de negócio, usam de redes, de articulação para resolver problemas sociais, ou seja, eles usam vários mecanismos ali do empreendedor tradicional de negócio, mas não exatamente para isso, e sim para resolver um problema da nossa sociedade. Bom, agora que tipo de empreendimento social a gente pode encontrar no Brasil na atualidade? Bom, nós temos diversos empreendimentos sociais, a gente pode pensar assim num viés pensando em formação, por exemplo, tem associações, tem institutos, tem fundações, tem também cooperativas, tem empresas, por que não? Mas todas elas, a gente pode dizer que elas estão pautadas e voltadas para o impacto social. Quem está nos acompanhando, essa pessoa já sentiu em algum momento na sua vida os efeitos positivos de algum empreendimento social, até sem perceber? Nós temos uma situação na sociedade em que existe um problema social, ambiental, e tem esse visionário, esse empreendedor social que identifica essa questão e ele começa a trabalhar pautado nessa causa e ele cumpre uma lacuna que está entre o privado e o público para resolver essa sistemática. Agora, interessante, Deise, que você mencionava entre os empreendimentos sociais, além de institutos, fundações, entidades que a gente já vê naturalmente como sendo do campo social, também empresas. Como assim? Uma empresa pode ser um empreendimento social? Pode, ao mesmo tempo, ter lucro e ter uma finalidade de cunho social ou ambiental? Pode sim, a gente tem um exemplo na rede, por exemplo, o empreendedor social Mohamed Yunus, que fundou o Banco Grameen, para fornecer crédito para pessoas, mulheres em geral, que não tinham acesso a crédito. E é um negócio em si, mas ele entende ali o negócio, o resultado do lucro, como um meio para o fim do impacto social. Até por isso que ele ficou conhecido como o banqueiro dos pobres, né? Exatamente, o banqueiro dos pobres. A Ashoka identificou o Mohamed Yunus na década de 80 e apoiou a ideia dele desde então. Então, a ideia é que não é que ele não pode lucrar. Na verdade, esse empreendimento que ele fundou lucra. Só que aí ele pega aquele O valor. lucro é reinvestido para gerar mais impacto, atender mais pessoas e ampliar esse escopo de atuação. Legal. Agora, a gente falava de um país lá na Ásia, Bangladesh, tem muitos desafios em comum com o Brasil, né, na superação da pobreza, uma realidade até mais grave. Agora, vindo para cá, e o Brasil? Como é que vocês veem nessa questão do empreendedorismo social? A gente tem aqui no nosso país condições favoráveis, uma cultura que incentive a esse tipo de atitude por parte dos empreendedores? Bom, a gente tem uma cultura típica aqui do brasileiro, que é a criatividade para empreender, que isso eu acho que é nata nossa aqui, né? Por um lado, você tem muita gente empreendendo socialmente, que é super importante para um país com
o desafio que a gente tem territorial, social e ambiental. Mas o que eu vejo como pontos de desafios no dia a dia e que parte disso a gente tenta apoiar, ajudar de alguma forma, são questões relacionadas à visibilidade desses empreendedores sociais. A visibilidade está muito atrelada à credibilidade das suas ações, isso é muito importante. Então, você dá espaço para que essas organizações sociais tenham outros públicos para serem permeados. Outras questões também estão ligadas à estrutura. Como elas foram muito pautadas e criadas pela causa, elas não foram pensadas na estruturação, na sua gestão. Outras questões, por exemplo, de comunicação, elas são um pouco, não posso dizer deficitárias, mas elas não estão ali diretamente na visão e na missão do dia a dia dessa organização social, né? Ela está muito focada nisso. Outra questão também importante é como que ela pensa a sustentabilidade financeira, para que ela consiga continuar a crescer, a replicar sua metodologia, atingir outros territórios. Bom, diante desses desafios, quais experiências que vocês têm na própria Ashoka, em outros países, aqui no Brasil, que têm dado certo? Como é que funciona esse trabalho no dia a dia com esses empreendedores? Bom, o que a gente trabalha muito, a Ashoka, ela se posiciona como uma fomentadora, uma articuladora no campo do setor social, mas fazendo a ponte, a convergência entre os setores. A gente acredita que cada um de nós tem um papel nessa transformação social positiva. Então, a empresa, o Estado, a universidade, tem outros atores aqui, as pessoas, cada um de nós pode fazer alguma coisa. Por exemplo, se a gente está seguindo a questão de como a gente pode estruturar, ajudar a estruturar uma organização de um empreendedor social, quais são os expertises que eu tenho, qual é o melhor do meu conhecimento que eu posso trazer para esse dia a dia dessa organização social? Então, é identificar, mesmo em nós, quais Bater são... as pontes. Uhum. Quais são as pontes que nós podemos fazer? Muito interessante, Deise. A gente vai agora fazer uma breve pausa, mas daqui a pouco a gente continua esse bate-papo. Porque, de repente, quem está nos acompanhando pode se perguntar, mas será que eu conheço algum empreendedor social no meu bairro, na minha vizinhança? Ou mais, será que eu mesmo posso ser o empreendedor social? É sobre isso que a gente conversa no próximo bloco, quando a gente continua esse bate-papo com Deise Aipec. Ela coordena a rede de empreendedores sociais da Ashoka Brasil e segue conosco no próximo bloco.